Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez, pessoal, a gente peço desculpa por estar... Olha, já estava a ficar offline. Passaram 6 dias. Desculpem, malta, é que eu tive mesmo de estudar para o exame. Estive a rever a Geologia 10º ano, não é? Já acabei Geologia 10º ano. Estava a rever um bocadinho, estava a estudar Fisicoquímica também, que eu vou fazer o exame de Fisicoquímica também. Portanto, eu não tive muito tempo para fazer vídeos. Mas eu estou de volta, pessoal, estou de volta. Enfim, bom, hoje a gente vai dar o modelo da pressão radicular, ok? Pronto. Mas primeiro de tudo eu queria falar aqui da epiderme. Epiderme do quê? Dos tecidos dérmicos, ok? Vocês estão a perceber isto? Claro que não. Pronto, daí, o que é a epiderme mesmo? Que eu tinha falado na aula passada. Tinha a ver com as zonas do caule, não é? Com a cutícula e os estomas. Pronto, esta parte. É pá, malta, eu espero. Quando dar a geologia 11º, vocês vão amar. Porque eu adoro a geologia 11º. Malta, não, mas primeiro, infelizmente, vou ter que dar biologia 11º. Para depois ir para os goodies, que é, neste caso, a biologia. A geologia, queria dizer, de 11º. Ora bem, mas continuando. Então a epiderme já sabem que é revestida por órgãos vegetais, certo? Temos uma camada de células justapostas vivas sem cloroplastos. Temos uma película impermeável, ou seja, neste caso vamos falar de uma cutícula, com paredes de cutícula, com estomas, estruturas especializadas na regulação de trocas gasosas. E qual é que é a função da epiderme? Bom, sendo que é como se fosse o canto deste caso, da raiz, não é? A epiderme, como é o canto, serve como proteção, certo? Para os bichos ou bichos, pronto, bactérias e outras coisas mais de entrarem. Serve também de absorção de água e sais minerais na raiz, certo? Para a água que chega na epiderme ser absorvida pela epiderme. E depois o controle de trocas gasosas e hídricas, certo? Pronto. Claro. Ou seja, a libertação de CO2, aquela cena. Desculpa, a libertação de CO2. Libertação de O2. Ah, pronto. E depois, mas agora vamos dar o modelo de pressão radicular. Ora bem, então o que é isto? Bom, na raiz, a acumulação de sais no cilindro central cria um gradiente de concentração que permite a entrada de água para os vasos xilémicos. Como é endoderme, não permite a saída de sais para o córtex, a água que vai entrando por osmose é forçada a subir no xilema em direção ao caule. Ok? Assim, segundo este modelo, há uma força gerada na raiz. E essa força que é gerada na raiz é chamada de pressão radicular. Ok? Pronto, deixa-me só meter aqui uma coisa. Ora bem, Xablau. Por favor, que não tenha 1000 páginas. E tem 1000 páginas. Ok. Bom, antes de mais eu queria falar de uma coisa que é a absorção radicular. Acho que também não está aqui no livro, acho que eles retiraram muitas coisas do currículo, mas pronto, é sempre bom saber isto tudo, porque no exame eles podem não ser, neste caso, não pode, se calhar não vão ser críticos connosco. Portanto, já agora, a absorção radicular, antes de continuar na pressão radicular, a absorção radicular basicamente serve, não é serve. Primeiro temos o transporte ativo de solutos por parte das células da raiz, depois as células da raiz ficam com o meio intracelular hipertónico, relativamente ao Sol, né? E depois, como consequência, as células absorvem por osmose a água do Sol. Ok? Pronto. Isso é a absorção radicular. É só como, pronto, para vocês saberem. Nós já demos a translocação, que é basicamente o xilema e o fulema. Pronto. Mas agora, continuando na parte da pressão radicular, basicamente, resumidamente, baseia-se na pressão osmótica criada pela raiz como força impulsionadora, certo? Ai, maltinha, tenho muita pena. Ora bem, agora vamos falar de dois exemplos que são modelo de que aplicam-se no modelo de pressão radicular, ok? Pronto. Esses dois modelos, primeiro temos a gutação, queria dizer, a gutação, que é a perda de água no estado líquido através de aberturas nas margens das folhas, que no caso este fenómeno ocorre só em algumas espécies, não é em todas, normalmente à noite, ok? À noite, keep in mind.
quando a transpiração é reduzida e há muita água disponível do sol, ok? Estou a dizer keep in mind esta parte do à noite, porque aparecem muitas perguntas que é tipo, isto acontece à noite, normalmente de manhã, pode aparecer uma escolha múltipla disso, hein? Atenção. Ok? Pronto, eu só estou-vos a avisar porque, pronto. E depois temos a, isto é gotação, ok? E depois temos a exsudação caulinar, que é basicamente a saída de seiva xilémica quando se corta um caule. Este fenómeno é observável quando se realizam quando se realizam podas tardias em certas plantas. Ok? Portanto, é basicamente a exsudação, mano, estes nomes. A exsudação caulinar é literalmente só simplesmente a seiva xilémica quando se corta um caule. É ok? Estamos a falar de modelos de pressão radicular, ok? Pronto. Pronto, eu agora queria-vos mostrar como é que era. Neste caso, aqui temos um exemplo de gotação, não é? E que no caso as gotas ficam aqui nos finais das folhas, que é, neste caso isto é um morangueiro. E depois aqui temos a exsudação caulinar em serralha, ok? Pronto, que vocês veem a gota d'água a sair da raiz, que neste caso está cortada como a gente falou. Foi cortado o caule. Ok? Isso é basicamente a pressão radicular. Eu acho que não tenho mais nada para falar. E até rima este falar. E isto foi uma estúpida rima. Peço desculpa. Portanto, e basicamente é isso. Porque depois o transporte ativo de íons para o interior da raiz gera um aumento da pressão osmótica, ou seja, diminuindo o potencial hídrico no xilema, certo? Claro, esta é aquela lógica dos transportes transmembranários que a gente já falou, né? Verifica-se uma contínua, porque vocês vão ter que tentar relacionar os transportes transmembranários com isto. Eles no exame podem fazer uma pergunta a relacionar o transporte transmembranário com isto do xilema. Espero que isso não aconteça. Opa, isto tem que sair do currículo. Malta, por favor. Malta, eu digo-vos já. Olha, esta matéria da distribuição de matéria das plantas, a 5.1, Biologia 10º ano, é a pior matéria de Biologia e Geologia 11º combined, percebe? Pronto. E depois, mas pronto, continuando a pressão radicular, verifica-se uma contínua entrada de água para o cilindro central, certo? Que a gente... pronto, isto, eu não falei disto, mas pronto, é basicamente uma lógica, porque depois já vai-se gerar a pressão que vai impulsionar a seiva bruta em sentido ascendente, ou seja, vais assim, para cima. Ok? Pronto. E é isso para a pressão radicular. Basicamente, resumidamente, embora se pense que a pressão radicular ajuda na ascensão do seiva de xilema, como eu acabei de falar, na maioria das plantas este é um mecanismo secundário, uma vez que as pressões geradas são demasiado fracas para superar a força gravitacional da coluna de água no xilema, especialmente em plantas de grande porte. Ok? E também há plantas que não apresentam simplesmente pressão radicular, como é óbvio, como é o caso das coníferas. Ok? Pronto. Por outro lado, na maior parte das plantas não se verificam fenómenos de exudação nem de mutação. Pronto, como é o que eu acabei de falar. Pronto. Agora eu queria passar para este modelo da adesão, coesão, tensão. Ok? Pronto. E porquê que é adesão, coesão, tensão? Porque isto é suposto ter uma ordem. Ok? Se bem que há manuais que, em vez de dizerem adesão, coesão, tensão, dizem tensão, coesão, adesão. Ok? Pronto. Eu, neste caso, para mim é diferente. A culpa é deles. Ponto final. Ok? Pronto. Mas basicamente é assim. Então, para compreender este modelo é importante relembrar que as moléculas de água são polares. Ok? Claro. Eu estive a fazer alguns testes meus e aparecia lá tipo a molécula de água é polar ou apolar. Depois, malta, eu depois de estudar no 11º a molécula de água várias vezes, acho que é um bocadinho fácil de perceber, sabes? Mas pronto, a polaridade das... Isto porquê? Isto porquê? Porque a polaridade das moléculas de água leva a que elas estabeleçam ligações, ou pontos de hidrogênio, como a gente já falou, química 10º ano e vai ser no meu exame, gerando forças de coesão, ok? Que agregam as moléculas numa rede interligada. Deste modo, no interior dos vasos do xilema forma-se uma coluna hídrica contínua que se desloca como um todo. E aí temos, neste caso, a corrente de transpiração. Neste caso, esta mesma propriedade permite que as moléculas de água se liguem, né, em ligações hidrofílicas, com moléculas hidrofílicas,
como é o caso da celulose, presente nas paredes celulares, nos vasos xilêmicos, e a isso designa-se adesão. Ok? Porque depois, mas aqui o código, a ordem está coesão, adesão, tensão. Que estranho. Eu nunca percebi modelo, adesão, coesão, tensão. Olha, é modelo de adesão, coesão, tensão, é modelo de coesão, tensão, adesão, é modelo de tensão, coesão, adesão. Olha, é o que vocês quiserem. É adesão, 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 coesão, 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 tensão, coesão, ok? Mas pronto. Então, o modelo de adesão, coesão, tensão pressupõe que o transporte de água para longas distâncias no xilema é impulsionado pelo gradiente de tensão. Porquê? Porque é gerado, sendo assim gerado pela evaporação de água de folhas através dos estomas, sendo assim transpiração foliar. São transmitidos desde as folhas até às raízes, através da coluna de água contínua, existente no xilema, claro. Até porque a saída da água no mesófilo foliar torna-o hipertónico, ok? Relativamente ao xilema, levando à saída do xilema para o mesófilo. Ok? Pronto. Então, resumidamente, temos a transpiração primeiro, não é? Que é o vapor de água que se difunde a partir dos espaços úmidos da folha para o ar atmosférico, através de estomas. Depois é a transpiração que obriga a água, a saída da água das células do mesófilo, e depois com as células do mesófilo ficam com elevada pressão osmótica devido à transpiração da água do mesófilo foliar, que vai ser reposta por água do xilema por osmose. A tensão criada vai ascender toda a coluna hídrica do xilema por causa das forças de adesão, coesão das moléculas de água, ok? Pronto, isto é um bocadinho confuso, mas olha. Portanto, resumidamente, a transpiração foliar gera forças de tensão, que vai aumentar a pressão osmótica que conduz as moléculas de água a sair do xilema, e isso vai ocorrer a subida da coluna de água do xilema, do caule e da raiz, favorecendo a absorção de água na raiz. Ok? Pronto. Então, só para vocês saberem os conceitos de caso não percebam, transpiração, aqui estamos a falar da evaporação de água para o ar que diminui o potencial hídrico. A coesão, estamos a falar da coluna de água no xilema, que é mantida por coesão por moléculas de água nos elementos dos bases. Atenção, aqui estamos a falar do baixo potencial hídrico na raiz, que vai provocar a entrada de água no solo, que se desloca por osmose até à célula. Ok? Pronto. Basicamente é isso. Porque depois é assim, basicamente, muito resumidamente outra vez, os estomas ocorre transpiração, que depois, como consequência, ocorre movimento de água nas células vizinhas para o estômago, o que, como consequência, o movimento da água é prolongado através das células do mesófilo, que depois a tensão é transmitida ao longo do xilema, que provoca a subida da água, e as colunas depois da água mantêm-se devido ao fenómeno da coesão e as suas células, e devido à adesão destas às paredes das células xilémicas, e depois as forças de tensão prolongam-se para as células da raiz, como consequência. Ok? Pronto. Malta, vamos respirar fundo. Vai correr bem. Ok. Ora bem, ora bem, ora bem, ora bem. Pronto, só para relembrar o que é estomas, pronto, vocês já devem saber, mas pronto, são basicamente estruturas existentes na epiderme, dos órgãos aéreos, das plantas, e que permitem trocas gasosas entre interior e exterior da planta. No caso, a epiderme serve como a capinha, temos o ostilo. Ui, não! Temos a epiderme aqui fora, depois temos o ostilo que é cá dentro, e depois nós temos ainda a célula guarda, e a célula guarda, que é esta aqui, e depois temos o cloroplástico, que é este aqui. Este aqui. Ok? Pronto. Só para vocês saberem. Ai, agora onde é que eu estava? Pelo amor de Deus. Ok. Ora bem. Agora vamos dar, que eu quero já acabar com isto. Por favor, mano. Esta é a pior matéria de sempre. E eu já percebi porque é que eu desisti. Ora bem. Agora vamos falar do transporte da seiva floémica. Portanto, a gente falou do transporte da seiva xilémica. Agora vamos falar do transporte na seiva floémica. Ok? Portanto, através da fotossíntese que ocorre em células com clorofila, claro, as plantas são capazes de sintetizar glicose e outros produtos orgânicos indispensáveis para a sua sobrevivência, certo? Isso atualmente é necessário
que essas substâncias sejam disponibilizadas, não é? Para todos os tecidos e órgãos da planta, o que é possível com o transporte ou translocação da seiva elaborada através do xilema. Ok? Seiva fulémica ou seiva elaborada. Portanto, basicamente o que é que acontece? Portanto, mais uma vez, realizou-se uma experiência em que a questão era como é que qual seria o trajeto da seiva fulémica, e neste caso o que é que a gente fez? Metemos basicamente nós metemos a raiz de uma planta, mais ou menos, pronto, assim a raiz de uma planta que foi isolada num recipiente transparente contendo dióxido de carbono com isótopo de carbono radioativo, ok? Ao fim de 1 hora e de 12 horas, através de uma técnica designada autorradiografia, toda a planta foi coberta com uma película fotográfica revelando a localização dos compostos do carbono, ok? Pronto. Então aqui o livro basicamente mostra a demonstração da deslocação de açúcares formados na fotossíntese. Ok? Portanto, quando eu meti a planta, tínhamos uma folha madura e saudável, com uma vagem em desenvolvimento, só que 12 horas depois, não é? Notou-se aqui algumas diferenças. Ok? Pronto. No caso, basicamente, simplesmente conseguimos ver a localização dos compostos, ok? Pronto, foi isso o final. Nada de mais, olha, transporta a biolómica. Tchau, tchau. Eu vou passar isto à frente porque não tenho muito para dizer. Basicamente, no transporte do flema temos o modelo físico, que no caso temos dois balões cuja membrana é apenas permeável à água, que contém soluções com diferentes concentrações de açúcar. Os balões, se forem colocados em tinas com água destilada, uh, uh, serão ligadas por um tubo e que sejam ligadas por um tubo. Seria esta a imagem. Isto é um exemplo de uma tentativa do modelo físico do transporte no flema, ok? E eu estou a perceber alguma coisa? Não? E por último, diz-me por favor, calma. Ainda mais. Oh my god. Ok, agora para acabar vamos falar do modelo do fluxo de massa sobre pressão. Sob pressão, ok? Então basicamente o transporte da seiva fulémica, como a gente acabou de falar, ocorre desde as fontes até os sumidouros. As fontes são órgãos onde se encontram tecidos fotossintéticos ou órgãos de reserva maduros. Já os sumidouros correspondem a órgãos da planta em crescimento ativo ou órgãos de reserva em desenvolvimento. Ok? Pronto. Então, fontes encontram-se tecidos fotossintéticos e os sumidouros são os órgãos da planta em crescimento ativo ou órgãos de reserva. Ok? Pronto. Assim, a seiva fulémica direciona-se da fonte para os sumidouros. Ok? Pronto. Portanto, qual é a direção? Fontes para sumidores. Muito bem, sim senhor. É verdade, sim senhor, é verdade, sim senhor. Em sentido ascendente ou descendente, pode ser os dois, ok? Independentemente da gravidade, ok? Pronto. Ora bem, agora eu queria falar aqui de uma imagem que representa o transporte da seiva xilêmica desde a folha até a fonte até o sumidouro. No caso, primeiro temos a carga do xilema, no caso dos açúcares produzidos, ou seja, a sacarose, passa pelo tubo crivoso por transporte ativo e o aumento da pressão vai levar à passagem da água do xilema para o floema. Depois o fluxo da massa junto à fonte vai aumentar a pressão de turgescência, o que força a deslocação da seiva para locais com menor pressão osmótica. Depois há uma descarga do floema, que ocorre a saída de sacarose para o sumidouro, que está no transporte ativo. E depois, com a diminuição da pressão osmótica, a água regressa ao xilema, ok? Pronto, e é basicamente isso a hipótese do fluxo de massa. É só isso. Quer dizer, ainda há mais. Claro que há mais. Então, mas esquecer, não é? É preciso ter calma. É preciso ter calma, paciência. Pronto. Depois a glicose elaborada nos órgãos fotossintéticos é convertida em sacarose, ou seja, um disacarídeo. Esta passa essencialmente por transporte ativo para as moléculas de companhia, como a gente já falou. E depois para o tubo crivoso, sendo isto a carga do floema. Tal facto origina um aumento da pressão osmótica, mas obviamente, desencadeando a entrada de água vinda das células que as rodeiam, por terem já agora um menor teor de solutos, né? Claro. E se têm um menor
possuem, claro, vão ter se têm uma menor quantidade absoluta, vão ter um grande potencial hídrico elevado. Depois a água vai passar do xilema para o floema, por osmose, aumentando a pressão de turgência próximos da fonte, nos tubos crivosos. Ok? Pronto. E falámos da carga do floema, mas claro, próximo do sumidor, a sacarose é retirada do floema para os locais de consumo ou de reserva. E isso já não é a carga do floema, isso é a descarga do floema, já que com a saída da sacarose do floema, a pressão osmótica vai diminuir, consequentemente a água regressa aos vasos do xilema por osmose. Explica-se assim a menor pressão de turgescência num tubo crivoso junto ao sumidor. Ok? Pronto. Para acabar, queria-vos dizer que, pronto, apesar de ser um modelo físico para a translocação da seiva no floema, existem alguns aspectos por esclarecer. No caso, temos a formação da pressão e energia necessária para o fluxo ultrapassar, sendo com os poros estreitos das placas crivosas em árvores altas, e depois temos a existência de evidências de um fluxo bidirecional, ou seja, mais de uma direção, numa única célula crivosa. Ok? Pronto. E eu não quero mais falar desta unidade, simplesmente. Ora bem, eu queria fazer aqui o exercício de 1 ao 5 na página 164, para ver se a gente aprendeu alguma coisa. Eu não aprendi, mas obrigado. Ai, quanto menos disto no exame, melhor, né? Bom, pergunta 1. Eu tinha sempre aquela cena de caso quem não tenha o manual tire screenshot. Vamos só fazer até a pergunta 5. Ok. Já acabar com esta bosta. Este demónio. Ok. Pronto. Ora bem, pergunta 1. As plantas vasculares caracterizam-se por possuírem tecidos especializados. Qual é que é a opção? É a opção C, de transporte e de suporte. Se sair uma pergunta de Chile, por favor que saia isto, ok? 2. A seiva é formada ao nível das raízes, enquanto que a seiva se forma essencialmente... E é a opção D. Pronto, a seiva bruta é formada ao nível das raízes, enquanto que a seiva elaborada se forma essencialmente nas folhas. Eu acertei esta, mas foi pela lógica. Foi tipo, olha, esta parece-me bacana. Os vasos são constituídos por células mortas por paredes reforçadas por e garantem o transporte de água e a opção B, os vasos xilémicos são constituídos por células mortas por paredes reforçadas por lignina e garantem o transporte de água e sais minerais. 4. Os processos que ocorrem na raiz estão relacionados com a absorção da água e sais minerais são... E a opção C, o transporte ativo de íons, a difusão facilitada e a osmose. Ok? E agora vamos fazer só 5. Pronto, que é relacionar os três modelos, o modelo da pressão radicular, adesão, coesão, tensão e o fluxo da massa. Essas 7 coisinhas. Maravilhosas. Pronto. Então, o modelo da pressão radicular liga-se ao número 3, no caso explica a exudação calvinar. Esta era bué simples. Eu agradeço. Eu espero que isto saia no exame. Depois também se liga a A5, que tem como base o transporte ativo de íons inorgânicos para o cilindro central. Ok? E para esses é só isso, para o modelo da pressão radicular. Depois a B, modelo da adesão, coesão, tensão, temos a 2, considera a polaridade da molécula de água, que eu até vos tinha dito que é preciso vocês saberem isso. Ok? Depois, para este modelo também temos o 6, que baseia-se na pressão negativa criada pelo xilema da folha pela evaporação. E depois temos o 7, que explica a ascensão de água nas árvores. Ok? E depois a C, o modelo de fluxo da massa é os que restam, que é o 1, implica gastos energéticos para o transporte da sacarose, como é óbvio. E 4, resulta da diferença de pressão de turgescência, claro, ao longo dos vasos condutores. Eu acertei esta,
Não porque eu percebi cada modelo, é porque, imagina, tu tens em cada afirmação da coluna 2, em cada palavra, imagina, a cada número, a cada afirmação da coluna 2, tu tens uma palavra-chave que vai te ajudar. No caso, por exemplo, no 1 diz a palavra sacarose. Sacarose só podia ser fluxo de massa. Imagina, basta tu só precisas de folhe... este tipo de perguntas só não é para tu saberes a matéria, é só para tipo folheares as páginas e leres um bocadinho. Mano, é só isso. Por exemplo, a polaridade da molécula d'água. Mano, isto dá para ver logo que é é adesão, coesão, tensão. Ok? Pronto. Mas enfim, pessoal, vai ficar por aqui. Acabámos esta unidade finalmente. E como acabámos esta unidade, posso dizer que agora tenho mais motivação para gravar. Porque realmente a pior parte já passou, do 10º primeiro. E enfim, pessoal, vai ficar por aqui e eu vejo-vos no próximo vídeo. See ya!